e patrimônio. 42, 43. Vamos para a página 43. A memória que construímos, individual e coletivamente, é muito importante para a nossa vida em sociedade. Da mesma forma, um país também busca preservar sua memória por meio de escolha dos elementos fundamentais para ela. E é isso que chamamos de patrimônio. No Brasil, existe um órgão do governo responsável por selecionar e preservar esse patrimônio. É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Número 1. Aqui está aqui o convento de Santo Antônio, em Pernambuco. Aqui o convento de Santo Antônio, em Pernambuco. Número 1. Se você tivesse que escolher alguns elementos para representar as memórias mais importantes de sua vida, quais escolheria? Podem ser objetos, brincadeiras, comidas, datas festivas, enfim, o que você acha que ajude, né? O que você achar que ajude na recordar a sua história para você mesmo e para seus colegas. 2. Junte-se aos outros. Aí aqui seria na sala de aula que faríamos. Então vamos para a página 44. Página 44. A memória. A memória resgata lembranças que temos de coisas que aconteceram conosco no passado, sejam elas positivas ou negativas. Os seres humanos costumam armazenar as lembranças de fatos que aconteceram na sua vida pessoal, mas também é comum guardar recordações de histórias importantes dos locais em que vivem. Nesse sentido, temos a memória pessoal de momentos que aconteceram conosco e a memória coletiva, na qual armazenamos episódios de âmbito público em nosso bairro, cidade, etc. Como vivemos em sociedade, mesmo as nossas memórias individuais acabam sendo influenciadas pelo convívio coletivo. 1. Você já ouviu alguma história de sua infância da qual não se lembra bem, como o nascimento, quando começou a engatinhar, ou até mesmo semelhante, mas que de tanto contarem, você já imagina a cena. De tanto que falam, a mamãe e o papai, você já até imagina a cena, como é que estava andando, como é que eu comecei a engatear, quando comecei a comer, já até imagina. 2. Você costuma ver álbuns de fotografias com outros membros de sua família? Qual a importância desse registro para a preservação da memória de uma família? Converse com seus colegas, aí seria com na sala de aula, que deveríamos conversar isso. Aí falaríamos sobre cartas, sobre documentos, vídeo, entre outras, né? Que o papai e a mãe colocam um vídeo para poder assistir tudo do seu nascimento, fotos sobre o seu nascimento, como é que você nasceu, como é que você era pequenininho, como foi a primeira vacina, a primeira comidinha que vocês comeram. Aí tudo registrado, ou em carta ou em fotos do nosso nascimento. Então vamos para a página 45, a memória coletiva. 45. A memória é um fator fundamental para a construção da nossa identidade. Isto é, nos faz elaborar um sentimento em relação ao determinado espaço, evento ou pessoa, como alguém da família, da escola, do país, etc. É importante ressaltar que a nossa memória é seletiva, isto é, não lembramos de tudo o que aconteceu conosco,
ou ao nosso redor. Muitas vezes, o que consideramos pouco relevante ou que preferimos não lembrar ou ainda que é pouco falado acaba sendo esquecido. Por isso, quando nos referimos à memória de uma sociedade, é importante que busquemos preservá-la para que a maioria dos acontecimentos seja lembrada e faça parte da memória coletiva do seu povo. Um exemplo interessante de memória coletiva de um povo são as festas. No Brasil, possivelmente, muitas pessoas já participaram de uma festa junina. As danças, a decoração e as comidas dessas festas são reproduzidas em vários locais do território nacional durante o mês de junho. Esse é um típico evento que faz parte da memória coletiva dos brasileiros. Todos os grupos dentro de uma sociedade devem ter espaço para construir e preservar sua memória. Você acha que no Brasil funciona dessa forma? Você consegue pensar em algum grupo social que não tenha muito espaço no dia a dia para elaborar a sua memória? Página 46. Página 46 do livro de História. A importância dos patrimônios culturais. A preservação da memória coletiva e do patrimônio cultural é executada por órgãos públicos. Esses órgãos, atendendo às solicitações da sociedade, promovem a preservação dos espaços materiais e de práticas culturais para a construção de memória coletiva. No Brasil, o órgão responsável por essa tarefa é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, criado em 1937. O papel do Instituto é proteger e promover os bens culturais do Brasil, garantindo sua existência e o direito de as gerações presentes e futuras poderem usufruir desses bens culturais. A preservação do patrimônio histórico e cultural de um povo é essencial para a construção de sua identidade, para o reconhecimento de seu papel na trajetória humana e para garantir que as populações se reconheçam e respeitem a cultura de outros povos. Você conhece algum patrimônio cultural na região em que você vive? Você sabe que ele é preservado pelo IPAM? Acho que seria importante esse reconhecimento para sua preservação. Seria, se tivéssemos na escola, na sala de aula, debateríamos sobre esse assunto. Aí a resposta é que devemos preservar esse patrimônio e a construção da memória coletiva e de sua comunidade, que devemos preservar. Página 47. O trabalho de IPAM. Página 47. Segundo o site IPAM, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo de 2016, do artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, substituindo a nomeação Patrimônio Histórico e Artístico por Patrimônio Cultural Brasileiro. Nessa redefinição promovida pela Constituição estão as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico e arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Para ajudar na preservação da memória, existem os lugares de memória, que auxiliam a contar e guardar as lembranças de uma sociedade. Museus, exposições, bibliotecas, arquivos e outros espaços são muito importantes nessa tarefa. Além disso, conforme a própria definição do IPAM e da Constituição Brasileira, patrimônios podem ser materiais, objetos, construções, edifícios e etc. Ou imateriais, festas, danças, práticas culinárias, celebrações e entre outros. Sendo assim, no Brasil, podemos destacar inúmeros patrimônios, como os centros históricos das cidades de Ouro Preto e de Olinda, as paisagens cariocas, a cidade planejada para ser a capital do país, Brasília, a roda de capoeira, o frevo, as festas de Círio de Nazaré, entre muitos outros. Observe a foto a seguir. Roda de capoeira em comemoração do dia, né, que eles fazem lá sobre a religião deles. Essa foto aqui. Página 48. Vista da área da Catedral da Metropolitana de Santo Antônio da Sé e das moradias do Centro Histórico de Diamantina, de Minas Gerais. Aqui. Essa figura aqui. Muito bonita. A outra figura é a população de Belém, Pará, durante a procissão de Círio de Nazaré, em 2016. Aqui embaixo. Número 1. Você conhece algum desses patrimônios culturais brasileiros? Quais? Quais você conhece? Que você já foi conhecer com o papai e com a mamãe, com a escola também. Qual deles que você conhece? Qual desses patrimônios? 2. Quais dessas fotos representam patrimônios materiais e quais representam patrimônios imateriais da cultura brasileira? Peço que vocês olhem a página 40. Observe a página 47 para que possa responder a 48, número 2. E paramos aqui na aula de história, tá bom? Daqui a pouco estou em outra disciplina.